Terceiro livro da Bíblia. Vai lá no começo, conta os três. Gênesis, Êxodo, Levítico. É o terceiro. Levítico, capítulo número 23. Eu falei um pouco... Perdão, gente. Eu acho que é o frio. Eu falei um pouco na semana passada sobre as solenidades ou as festas ordenadas do Senhor. Já no primeiro versículo do capítulo 23, o título do capítulo fala sobre festas solenes. O que? Celebração, que é ordenança. Celebração que o Senhor instituiu por estatuto perpétuo. E antes de falar qualquer coisa sobre o assunto, eu quero dizer que todos, igreja, que celebram as festas bíblicas e os que participam, são prósperos, são abençoados. E todo mundo que ora por Israel e por Jerusalém também é abençoado. Então, as festas solenes que o Senhor instituiu, o Senhor começa na ordenança do sábado. Não é? Obrigado. Tomar aguinha. Deus ordenou que se guardasse o sábado. O que é o sábado para nós aqui no Brasil? É o dia da nossa folga, é o dia que nós dedicamos ao Senhor, as coisas do Senhor e a obra do Senhor. Então, o sábado, o chamado Shabbat Shalom, que é o sábado, para eles que é o sábado da paz, Deus ordenou que nesse dia ninguém trabalhasse. É o dia do descanso. Nem o animal, nem o estrangeiro, nem o filho, nem a filha, nem o servo, nem a serva. Então, era a ordem do Senhor para que nada na vida de ninguém se tornasse aquela rotina exaustiva. Aquela rotina que, sabe, aquele círculo vicioso que não termina. E eu disse, na semana passada aqui, que nada, tudo na vida, se for em excesso, não é bênção. Uma hora vai nos levar ao enfado. E eu falei aqui que até contar dinheiro, se for demais, não é bom. E principalmente se ele não for da gente. Pior ainda. Mas então o Senhor falou do dia do descanso. Mas como eu não vou falar sobre isso hoje, o sábado, aí veio a Páscoa, né? Depois que o Senhor ordenou o sábado é estatuto perpétuo, é para sempre, é o dia do descanso, é o dia do Senhor. Aí a palavra ensina sobre a Páscoa, não é? Mas quando a Páscoa chega, nós já cumprimos, como podemos dizer, já passamos por o período da festa da carne, passamos por o período que poderia ser chamado de expiação, ou período do arrependimento, que é a chamada quarta-feira de cinza, e depois começa a quaresma, os 40 dias, né, que poderiam ser chamados também dias de arrependimento ou dias de aflição, até chegarmos na Semana Santa, que é onde agora é confirmado o decreto de prisão e de morte contra Jesus. Então, a Semana Santa é crucial, e a Semana Santa vai encerrar na sexta, porque o sábado é o Shabat, ninguém faz nada no sábado.
inclusive tiveram que correr para sepultar Jesus, porque no sábado ninguém podia trabalhar e nem fazer nada. Mas no sábado, que ninguém podia trabalhar e fazer nada, a minha Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas da terra, desceu às cadeias mais baixas da terra, e toda a cédula de acusação que estava em poder do nosso inimigo, do nosso adversário, ele tomou da mão do inimigo e disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Então agora a cédula de acusação que era contra mim, contra você, Jesus tomou das mãos do adversário. E agora, no domingo da Páscoa, que também se celebrava a Páscoa, e automaticamente primícias, a festa das primícias, porque automaticamente, quando se cumpre o domingo da Páscoa, logo, imediatamente, o dia seguinte já é os dias que compreendem os 50 dias de Pentecostes. 7 semanas mais um dia, ou 50 dias, que é os dias compreendidos entre a Páscoa e o Pentecostes. Então, logo após a Páscoa, se celebra, vocês vão me acompanhando aí no versículo 9 agora do capítulo, as primícias, a Páscoa, o versículo 3, começando no versículos 1 e 2, o Senhor ordenando, o 3, o sábado, o 4, a Páscoa, até o 8, Deus falando sobre a Páscoa, sobre festa solene, sobre santa convocação, e 9 fala sobre as primícias, não é? E depois, né, das primícias, vem o quê? O Pentecostes, né? Pente está relacionado a 5, a 50, Pentecostes, né? Os 50 dias compreendido entre a Páscoa e o Pentecostes, já no versículo 15. E agora, depois do Pentecostes, vem o quê? O dia da expiação. É o assunto que eu vou falar nesse período de 30 dias, ou 33 dias, porque nós vamos encerrar em um sábado, com 24 horas de oração, 24 horas eu estarei na igreja, nesse período, 24 horas ininterrupta na igreja, 24 horas de oração, nós já fazemos a cada 2 meses, 24 horas de oração aqui na sede, nos lugares onde nós podemos, ainda não temos problema com o vizinho, nós fazemos vigílias, mas aqui nós vamos ter 24 horas de oração. Mas agora, vamos encerrar. Mas eu quero ler com você o versículo, a partir do versículo 26, porque eu vou falar sobre esse assunto hoje, que é o dia da expiação, e depois eu vou explicar o que significa. Versículo 26 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas, aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e ofereis ofertas queimadas ao Senhor. Oferta queimadas pode ser algum cereal tostado, né? Às vezes algum animal sacrificado em holocausto, era isso na época, né? Antes da vinda de Jesus, porque Jesus agora foi a expiação, o nosso pecado, não tem mais sacrifício de animal para remissão e nem expiação do pecado de ninguém. Jesus já foi o nosso remidor. Então ele disse assim, olha, ofereis ofertas queimadas ao Senhor. O que é oferta? O que é incenso? Hoje, incenso é as orações dos santos. Quem são os santos? Aquele que se apresenta diante de Deus e buscando a santidade em Deus, porque Eclesiastes 9:8 está escrito, que sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte óleo, nunca falte santidade, nunca falte unção sobre as vossas cabeças. Versículo 28 diz assim, e naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo.
Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu a destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Bom, então nós vamos falar de expiação, vamos falar de libertação, vamos falar de mover de Deus para nos curar e para nos libertar. Por que nós precisamos celebrar isso? Deus ordenou que se celebrasse o dia da expiação. O que é o dia da expiação? A palavra, né, a palavra expiação descreve uma reconciliação, né, daqueles que se distanciaram e refere-se à conciliação do homem com Deus. O que nós aprendemos sobre isso? O maior perigo que a humanidade enfrenta é quando o homem se torna autossuficiente. Isso desde a criação. Quando o homem pensa que ele pode agir por si mesmo, ele pode proceder segundo os seus pensamentos, e principalmente se a coisa está favorável a ele, ele se distancia de Deus. Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, que ele preparou esse momento, ou esta celebração, para trazer o homem de volta para ele, para trazer de volta para ele os seus filhos, aqueles a quem ele escolheu para abençoar e serem abençoados por ele. Jesus, ele, certa vez, ele falou na parábola da grande ceia, que o Senhor preparou uma grande ceia e mandou os seus criados, o seu primeiro-ministro ou mordomo, sair e convidar aquelas pessoas que foram abençoadas por ele, que prosperaram. Mas quando o servo foi procurar essas pessoas, cada um começou a dar uma desculpa para não comparecer à grande ceia ou ao banquete. O primeiro disse assim: comprei um campo, comprei uma fazenda, eu preciso ir vê-lo. O segundo disse: casei, estou recém-casado, portanto eu não posso ir. E o outro falou: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. E todos disseram: peço que me haja por escusado. O que significa isso? Olha, diga ao Senhor que não conte comigo nesta festa, porque eu não estarei lá. Mas eram os prósperos, eram os que foram abençoados. Quando o servo voltou e falou: Senhor, fiz como o Senhor mandou, mas todos deram uma desculpa. Ninguém pode participar deste banquete que o Senhor preparou, porque cada um está ocupado com as bênçãos que recebeu. E ele falou: então tá bom, sai por aí, vai pelas ruas, nas esquinas, nos atalhos, nas vielas, procure os pobres, os coxos, os mancos, os aleijados, os cegos, e chamem todos, porque eu quero que a minha casa se encha. E aqueles que recusaram o meu convite, eu digo a vocês que de maneira nenhuma provarão a minha ceia. Então, por muitas e muitas vezes, o homem se distancia de Deus através da bênção que Deus lhe dá.
E quando Deus não dá, acontece que Ele está nos preparando, Ele está nos doutrinando, Ele está nos treinando para que nós possamos ser aquele administrador que aconteça o que acontecer, haja o que houver, prospere, cresça muito, fique rico, milionário, bilionário, mas nunca se esqueça das suas origens. De onde é que o Senhor o tirou? E assim, nós vamos entender que essa palavra de expiação, ela vai descrever, né, uma reconciliação daqueles que se distanciaram. E refere-se à conciliação ou reconciliação do homem com Deus. E aí nós vamos também, a palavra traduzida, essa palavra expiação, né, significa cobrir ou remover. Então, expiar significa, vamos entender isso nos tempos remotos, nos tempos passados. Toda vez que alguém cometia um delito, um pecado, às vezes, dependendo da gravidade do pecado, a pessoa se tornava leprosa. Olha só, isso é muito sério. Então, era necessário o leproso se apresentar ao sacerdote e, às vezes, apresentar também o que praticou, falar o que fez, para que o sacerdote pudesse fazer expiação pelo seu pecado. E se ele achasse, se ele achasse merecedor do favor de Deus, com 7 dias ele era curado. E ele era afastado, o leproso era afastado do convívio. Então, o sacerdote é que fazia expiação pelo pecado do leproso. Em 7 dias, se ele fosse curado e Deus achasse ele merecedor, ele voltava ao convívio da comunidade, mas se não, ele era excluído do arraial para sempre. Lepra, na Bíblia, é sinônimo de consequência de pecado. Então, a pessoa parecia leproso, o sacerdote era responsável por fazer a expiação, oferecer um sacrifício, um holocausto ao Senhor, para expiar o pecado dessa pessoa. Então, o que significa? Expiar significa cobrir, né? Quer dizer, ocultar, ou sepultar, ou esconder, ou então remover. É esse o significado. Olha, está removida a maldição que veio sobre a sua vida como consequência do seu pecado. Então, era esse o propósito da expiação naqueles tempos. Com muita frequência, a ideia da expiação diz respeito à purificação de uma pessoa que pecou ou se tornou contaminada de alguma forma. Então, nós vamos ver que existem várias formas de nos contaminarmos, ou pecarmos, ou contrairmos uma maldição, algum tipo de maldição, porque eu já falei muito sobre isso nas ministrações aqui, que existe 3 tipos de maldição que pode vir sobre a vida do homem, não é? A maldição voluntária, aquela que a gente procura com as próprias mãos, não é? Às vezes tem alguma coisa que não é da conta da gente, a gente vai mexer, não é? Ou vai falar, ou vai liberar uma palavra que pode trazer condenação sobre as nossas vidas, uma palavra que o inimigo de nossas almas, ele pode tirar proveito nela para nos acusar diante de Deus. Então, a maldição voluntária é aquela que a gente procura com as nossas próprias mãos. E tem também a maldição voluntária, podemos chamar de 2 coisas. Os comparativos que eu faço. Quando Deus nos orienta aqui, que nós devemos vigiar, tomar cuidado com nossas palavras, nossas práticas, é como a mãe, que o filho está descobrindo a vida. E ali ele está circulando por ali e tem uma tomada. Ele já entende alguma coisa. E a mãe fala, filho, não ponha o dedo aí que você vai tomar um choque.
Mas ele, curioso, ele vai e leva o dedão lá e toma um choque. E vai olhar assustado para a mãe, e alguns até falam, doeu, mamãe. Aí, essa é a voluntária. Digamos que a gente passa perto de uma casa de marimbondo, eles estão quietinhos lá cuidando da vida deles, e a gente vai e joga uma pedra lá. Não é? E tem que estar com disposição de correr muito, porque eles vão apanhar a gente. Então, isso aí, eles estavam quietinhos lá, a gente procurou com as próprias mãos. Mas tem a chamada também maldição involuntária. Qual que é essa? É aquela que alguém lança um olhar ruim contra a vida da gente. Uma palavra ruim, uma palavra de maldição. Até mesmo uma obra de macumbaria ou de feitiçaria. E aí muita gente fala assim, eu não acredito em feitiço. É bom acreditar, sabe por quê? A palavra do Senhor diz que contra o povo de Deus não vale encantamento. Quantos protegidos de Deus não vale encantamento? Quantos que são cobertos pelo sangue de Jesus não vale encantamento? Então, qual que é o papel do adversário? É cegar a pessoa, cegar o entendimento da pessoa para que ela não acredite em tais maldições e que elas podem acontecer quando nós não fomos expiados através do sangue de Jesus. Então, nós somos vulneráveis. Nós estamos sujeitos a contrair algum tipo de maldição que veio contra a nossa vida, mas a gente não tem proteção. A gente não tem cobertura. No Salmo 91, né, que é um salmo maravilhoso, e que tem gente que abre a Bíblia e põe lá na estante, lá põe na sala, e deixa lá, e acha que vai proteger. A Bíblia, aberta, como está a minha aqui, ela aberta aqui, se não for praticada, é um livro qualquer. Eu preciso praticar e tomar posse do que está escrito aqui. Mas olha o salmo de proteção, salmo de livramento, salmo de batalha, e que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo servo fiel tinha que conhecer. Olha o que o Salmo 91 diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tem que habitar. Tem que morar na casa dele. Tem que estar na intimidade com ele. Tem que estar na presença dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa em paz, relaxa, dorme tranquilo, porque você está sobre os cuidados do Onipotente. Aí, quem faz isso pode declarar assim, eu direi do Senhor. Ele é meu Deus. Olha só que coisa boa você poder declarar. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. Eu vou buscar socorro nele quando eu precisar. Ele é minha fortaleza. E nele confiarei. Agora, entra a parte do livramento. Ele vai dizer, porque ele me livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas do inimigo, das armadilhas de Satanás e da peste perniciosa. O que é peste perniciosa? É a doença, né? As pestilências, doenças até incuráveis, que vêm pela permissão de Deus, por isso que chama perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, olha só, ele me cobrirá com as suas penas. Você já tentou tirar um pintinho debaixo da asa da galinha quando ele está protegido lá? E a palavra fala, e debaixo das suas asas estarei seguro. E a sua verdade, a sua palavra é escudo e broquel. E aí, logo em seguida ele fala, não temerás espanto noturno. Não é? Perturbação noturna. Às vezes a pessoa perde o sono de noite, a pessoa fica preocupada com muitas coisas, começa a ver vulto, começa a ver coisa, começa a cair panela dentro de casa, começa a ter problema, ver porta abrindo e fechando e tal. A palavra do Senhor diz o quê? Não temerás espanto noturno e nem seta que voa de dia. O que é seta que voa de dia? É alguma coisa que nos acomete na hora que nós não estamos esperando, de repente aparecemos doentes, de repente aparecemos sentindo alguma coisa. É seta que voa de dia e peste que anda na escuridão. Isso é palavra de Deus, né? Um surto
né, como uma epidemia, como surgiu a pandemia, né? De repente, numa região que ninguém saiu de casa, ou aqui na nossa região, nós temos exemplo aqui de gente que não saiu de casa para nada, não recebeu ninguém em casa e apareceu com a doença. Então a palavra diz que não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Olha só, no inferno, eles são organizadíssimos e têm entidades, demônios, que são designados para atuar nas áreas específicas, onde as pessoas são mais vulneráveis. Exemplo, com Jesus, lá no deserto, o diabo chegou lá, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. O diabo falou assim: está com fome, vou pegar ele lá no estômago agora. E o que o diabo falou? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus falou que vai de Satanás, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí o diabo foi lá no Google, fez uma pesquisa lá, não peguei Jesus, impondo a ele realizar o milagre de transformar pedra em pão. Como pegar Jesus? Aí ele voltou com a palavra. Ele transportou Jesus, ele levou Jesus ao pináculo do templo. E falou com Jesus: se tu és filho de Deus, pula-te daqui abaixo, porque está escrito. Aí ele falou com a palavra, veio com a palavra, está escrito. Aonde? No Salmo 91, Salmo que nós estamos meditando aqui. Porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, até para que você não tropece com o teu pé em uma pedra. Eu vou chegar lá. Aí Jesus retrucou, respondeu ele de novo na palavra. Ele disse: mas também está escrito, vai-te, Satanás, porque também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Que tentação é essa? Vou dar um exemplo aqui bem simplificado para você entender. De repente chega alguém, né? Isso é muito. Eu estou entrando aqui, abrindo um leque aqui, né? Para a gente ir lá em Marcos 16:15, que eu vou em Marcos 16:15, vou só citar para você meditar e depois eu volto. Marcos 16:15. Jesus disse ao discípulo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E ele disse: e estes sinais vão seguir os que creem. E ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome terão autoridade sobre os pegarão na serpente, autoridade sobre os espíritos imundos. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Olha, agora, Jesus, quando o diabo agora, Jesus falou: vai de Satanás, porque está escrito: não tentará ser o teu Deus. Qual é o exemplo que eu queria usar? Digamos que alguém chegue para mim ou para qualquer um de nós, oferecendo um copo de veneno. Não, eu vou beber porque Jesus falou que se eu beber alguma coisa mortífera, não vai me fazer dano algum. Mas Jesus falou com Satanás: vai de Satanás. Não tentarás, porque também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele não conformou, então quer dizer, não pegou Jesus na fome, não pegou Jesus na tentação, mas agora ele foi lá no Google de novo. Ele falou assim: agora eu vou pesquisar aqui e vou oferecer a ele status, vou oferecer a ele fama, vou oferecer a ele dinheiro, vou oferecer a ele poder. Aí a palavra diz que Jesus foi transportado pelo inimigo como no tempo, e ele viu como se fosse um telão. E o inimigo mostrou a ele todos os reinos da terra, todos os reinos e a glória deles. E o que o inimigo falou? A mim, isso é muito sério, irmãos, a mim me foi dado poder sobre todos os reinos da terra. Isso eu te dou se você prostrado me adorar.
Será que ele, como a Bíblia o descreve como mentiroso, ele daria mesmo a Jesus, ele cumpriria aquilo que ele prometeu? Ou ia acusá-lo diante de Deus, dizendo que Jesus falhou quando aceitou aquilo que ele ofereceu? Aí Jesus falou, e o que Satanás queria? Se você prostrar e me adorar, te dou tudo isso. Aí Jesus falou, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao seu teu Deus adorarás, somente ao seu teu Deus servirás, somente ao seu teu Deus prestará louvores. Aí o que a Bíblia diz? Que Satanás se ausentou dele por algum tempo. Imagine se ele se ausentou por algum tempo e não desistiu de Jesus, imagine de mim e de você. Então ele vai tentar pegar a cada um no seu ponto fraco. Entende? Aí, quando a palavra fala no Salmo 91, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Por quê? 1000 pode cair do seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Foi isso que Satanás falou com ele, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, até para que você não tropece com seu pé em uma pedra. É a promessa de Deus no Salmo 91. E nós, quando precisamos, olha só, de voltarmos ou nos tornarmos para Deus, a expiação significa isso. Quando eu falava das 3 maldições, eu falei da voluntária, da involuntária, que é aquela que vem, Provérbios 26, 2, diz assim, ó, maldição sem causa é como pássaro que voa sem direção. Maldição sem causa, ela não virá. Mas se ela achar brecha, se ela achar oportunidade, e se ela achar legalidade, ela vai entrar na vida de alguém e vai fazer a destruição. Essa é a maldição involuntária. Se ela vier, mas ela não achar brecha, ela não entra. Agora, tem a terceira. É a chamada... Esse tipo de maldição, ela tem que ser tratada no âmbito, no contexto espiritual. A maldição hereditária. Quem não tem entendimento no contexto espiritual, quando se trata de um assunto parecido com esse, chamada maldição hereditária, vamos dizer, pelo lado da ciência, a medicina, quando a pessoa desenvolve uma patologia, uma enfermidade, e chega no médico, a primeira coisa que o médico pergunta, alguém na sua família tem isso? Alguém na sua família teve isso? Por quê? É o conhecimento da medicina e da ciência, é o conhecimento que eles têm para tratar aquela patologia, que às vezes precisa ser tratada no âmbito espiritual, ou vamos chamar de doença da alma. Uma alma doente, ela faz enfermar todo o corpo e ainda faz perder a salvação. Aí nós vamos ver, por que, então por que nós precisamos da expiação? Por que eu preciso voltar, entender que eu tenho que voltar para Deus? De tempos em tempos é necessário que eu faça isso. Vamos entender. O pecado é a transgressão da lei e da vontade de Deus. Então, quer dizer, quem pecou contra Deus, contra a santidade de Deus, transgrediu a lei. Eu vou te dar base bíblica para você... alguém fala assim, não, nós estamos agora no tempo da graça, nós já vivemos todas as eras, as dispensações. Não. Quando alguém perguntou, já vou falar o endereço. Quando alguém perguntou para Jesus, Senhor, então agora a lei acabou? Então agora não precisa a gente pagar mais o preço, a gente não precisa de cumprir mais nada. Jesus fala o quê? Mateus 5:17. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular a lei, eu não vim abrogar, mas eu vim fazer cumprir. Eu vim cumprir
a lei. Então, quer dizer, nós precisamos... A palavra diz que a transgressão da lei, né, o pecado é a transgressão da lei, ou, né, e da vontade de Deus. Aí nós vamos aonde? Romanos, capítulo 6, versículo 23. O que que lá fala? Para todos que cometem pecado, né? Todos que cometem pecado. Se eu for classificar aqui o que é pecado, eu vou falar de muita coisa, não é? Eu vou falar de muita coisa. Então, quer dizer, o Espírito Santo, quando ele atua em nossas vidas, ele nos mostra o que é certo, o que é errado, e à medida que nós vamos convivendo com as pessoas, com a sociedade, com as pessoas de bem, nós vamos ver os procedimentos que é contra os ensinamentos de Deus, ou a vontade de Deus, e que nos afasta de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve assim, olha só, tem salário para quem peca. O diabo paga isso ele cumpre direitinho. É a única coisa que ele faz e que é verdade. O salário, Romanos 6, 23, está escrito assim, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a primeira parte, a parte A do versículo. Mas eu e você podemos ficar com a parte B do versículo. Está escrito assim, mas o dom gratuito vem de Deus, que é a vida eterna. Então, nós não precisamos receber salário do nosso adversário. Nós precisamos ter para nós a convicção, a certeza de que o dom gratuito de Deus, que nos leva à vida eterna, esse dom maravilhoso se manifesta em nós e através de nós. Essa é a virtude que o homem precisa ter. E como receber a expiação, né? Hoje eu estou falando sobre expiação, né? Domingo, no próximo domingo, eu vou falar sobre a aflição da alma. Né? Por que aflição da alma? Se vocês já repararam, eu creio que não existe na face da Terra nenhum ser humano que não passou por uma aflição. Seja uma acusação injusta, seja que cometeu alguma coisa que ele vai lhe trazer responsabilidades ou consequências, ou preocupação com alguém ou com alguma coisa, até mesmo aflito porque está aguardando uma notícia. Todos nós passamos por isso. Às vezes perdemos até o sono durante a noite por causa de uma situação parecida. Porque Deus falou, então, aflige as vossas almas. Eu busquei revelação de Deus, busquei revelação no Espírito Santo, e ele disse, olha só a revelação que o Espírito Santo me trouxe. Às vezes nos afligimos porque estamos preocupados com alguma coisa, algo que gostaríamos de que acontecesse, ou algo que nós não gostaríamos de ter vivido, mas estamos vivendo e não tem jeito de voltar atrás. Né? Coisa boa, você já passou aflição no sonho? Uma tragédia, uma coisa terrível que você praticou ou falou e de repente você acorda do sono. Que maravilha, você sentiu, né, aquele alívio, nada daquilo era verdade, né? Eu já sonhei correndo de polícia, correndo de ladrão, e com muita aflição, com problemas de enchente, já sonhei com isso. Vocês entendem? Aí o que acontece quando acorda? Aquele alívio, não é? E assim, essa aflição que às vezes tem motivo, tem motivação. Agora Deus está falando, está tudo bem com você? Experimente afligir a sua alma. Se porventura acontecer algo que você não gostaria que acontecesse, ou vamos dizer isso, Deus está nos ensinando a ter uma aflição antecipada. Vou trocar isso em miúdos para você. Eu falo sempre nas minhas pregações. Se não tem uma guerra para nós sacerdotes, ministro do altar, e para as pessoas de bem e que oram e que temem a Deus. Se não tem uma guerra no seu território, trate de começar uma. Por quê? Se tem uma guerra travada no seu território, você está batalhando, você está orando, você está buscando.
Mas se não tem, você não sabe o que o inimigo está tramando. Então, guerreia primeiro. Comece a batalhar primeiro, comece a orar primeiro, dobra o seu joelho primeiro, entra no jejum primeiro, entra na oração primeiro, como se você estivesse se prevenindo para uma coisa que talvez viria e Deus não vai deixar vir sobre a sua vida, porque você se preveniu e Deus te achou merecedor. Olha que coisa mais linda e maravilhosa poder agir e pensar dessa forma. Entendemos, então, é o assunto aflição, que eu não vou falar hoje, vou ficar por aqui, mas estou falando da expiação. Aí, o que acontece? Como receber expiação? Olha, há apenas uma coisa que pode apaziguar a palavra, né? Ou melhor, a fúria de Deus contra nós. É o quê? O arrependimento. Pastor, de que eu devo me arrepender? Às vezes, você não praticou nenhum delito. Ou pecou quando você falou, ou imaginou que você não tem pecado e que não peca. Acabou de pecar e tem que confessar e arrepender, se arrepender. Aí, arrepender de quem então? Olha só, a palavra diz que nós devemos arrepender dos pecados dos nossos antepassados. Tataravós, bisavós, avós, pais. Nós, como pais, nós precisamos arrepender disso porque isso quebra maldição. Nós precisamos arrepender dos pecados das nossas autoridades, dos nossos governantes, das pessoas que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender dos pecados até da igreja, dos pastores, porque são seres humanos, são falhos, são pecadores. Alguns, decidiram, não estar mais sob a direção de Deus, decidiram seguir seus próprios interesses. E isso também pode trazer maldição sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre um bairro. Precisamos entrar em arrependimento. Então, a única coisa que pode aplacar a ira de Deus, ou a fúria de Deus, ou o que Deus talvez nem gostaria de fazer conosco, mas Ele já decretou na sua palavra. O que acontece? A minha Bíblia está escrita, e na de vocês também, que Ele, uma vez liberando uma palavra, Ele não volta atrás. Isaías, gente, é uma palavra maravilhosa. É Isaías capítulo 55, versículo 10. O Senhor fala assim, olha, porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não volta mais, mas rega a terra, faz brotar, faz produzir, dar pão ao que come e semente ao que semeia, assim é a palavra que sair da boca do Senhor. Ela não volta para ele vazia, mas fará produzir o resultado para o qual ela foi enviada. Olha só que coisa maravilhosa poder tomar posse de uma palavra, e se fizermos por merecer, Deus vai fazer promessas. Hoje eu estava na casa de um pastor, eu fui lá, passei pela casa dele, estavam no portão, eles têm muito convívio na região norte de Minas, e trouxeram, alguém veio de lá, trouxe requeijão, trouxe aqueles biscoitos assados no forno, a lenha, e etc e tal, e eles me viram, e ficaram no portão, esperando o pastor Adolfo, pastora Analci, e falaram assim, nós estamos vigiando o senhor aqui, para o senhor vir cá tomar um café, porque tem uma coisa que o senhor gosta muito, e veio lá do norte. Eu já fui entrando para dentro de casa. E chega lá na cozinha, ela trouxe um saco de biscoito, despejou lá, trouxe um requeijão desse tamanho, sem parecer mais uma barra de apresuntado, e colocou lá. E a gente começou a conversar. Aí nós começamos a falar de cumprimento de promessa. Nós começamos a falar, quando Deus falou assim, uma revelação que Deus me deu no monte, e ele estava, o diácono Tiago estava também no monte. Deus falou, servo meu, tenho eu promessa a cumprir na sua vida e na vida dos que estão contigo. E as cumprirei no tempo determinado. E aí ele falou, só que muitos saíram
da fila da promessa. E a gente estava conversando sobre isso. Como Deus tem trabalhado na vida, em todos os contextos, não estou falando só contexto de provisão, prosperidade, cuidado de Deus, eu estou falando em todos os contextos, saúde, etc. e tal. Olha, eu não sei falar para vocês, último velório que teve na nossa igreja foi do meu pai. Faz 5 anos agora em agosto. Então, isso, a palavra de Deus, em Isaías 60, fala disso para nós. Nós não perdemos ninguém na pandemia, não morreu ninguém com Covid, na igreja, nem na família, para a glória do Senhor. E é promessa de Deus. E ele diz que vai cumprir. Então, quando Isaías, no Isaías 60, fala que, olha, quando aconteceu o cumprimento da promessa, os dias do teu luto findarão, e todos dos teus povos serão grandes, serão abençoados. Aí, amados, nós vamos lá para o 43, Isaías 43, 3. O Senhor diz, ainda antes que houvesse dia, isso é que me dá medo. Ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes da criação, ele diz, eu sou Deus. E não há ninguém que possa fazer alguma coisa escapar das minhas mãos. Quando eu opero, ninguém pode impedir. Quando Deus opera, ninguém pode impedir, seja a favor ou contra, seja a favor de A ou a favor de B. É Deus que está operando, ninguém vai impedir. A menos que haja arrependimento, a menos que as pessoas apresentem ou se apresentem diante de Deus, arrependidos de seus pecados, suas falhas, suas culpas, suas transgressões, Deus pode vir em socorro dessas pessoas. Mas, do contrário, a mão de Deus, né? A mão de Deus. Ele disse que ele é aquilo que eu quero que ele seja na minha vida. Isso é muito sério. Pensa bem. Eu trocar Deus por qualquer outra coisa aí, trocar o agir de Deus na minha vida por qualquer outra coisa. Aí ele fala que ele vai ser na nossa vida o que nós queremos que ele seja. E ele fala assim, olha, se vocês querem guerra, eu sou guerra. Se vocês querem o mal, eu sou mal. Se vocês querem enfermidade, eu sou enfermidade. Se vocês querem paz, eu sou a paz também. Se vocês querem prosperidade, eu sou prosperidade também. Se vocês querem provisão, eu sou provisão. Se vocês querem cuidado, eu sou cuidado também. Eu cuido dos meus escolhidos. É assim que Deus faz. E aí, o que acontece depois de recebermos a expiação? Olha só, a expiação nos dá oportunidade de começar uma nova vida e escrevermos novas páginas na nossa existência. Ou seja, 2 Coríntios 5,17. E assim é que se alguém está em Cristo, se alguém foi expiado pelo sangue de Cristo, se o sangue de Cristo é a cobertura, se o sangue de Cristo o lavou e o purificou de seus pecados, então o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17. E assim é que se alguém está em Cristo, se alguém confia em Cristo, se alguém tem fé em Cristo, e se alguém tem convicção que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é nova criatura. Nova criatura as coisas velhas, já passaram, o pecado já ficou para trás, a condenação já ficou para trás, o diabo já ficou para trás, o inimigo já ficou para trás, e eis que tudo se fez novo na nossa vida. Então, vamos andar em quê? Em novidade de vida, em Cristo Jesus. Então, olha só, ela nos dá a oportunidade de começar uma nova vida e escrever novas páginas na nossa história ou na nossa existência, né? Olha só, Hebreus, né? Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus diz assim, capítulo 10, versículo 18, né? Diz assim, onde há remissão, olha só coisa interessante, onde há remissão, já não há oferta pelo pecado, porque Cristo nos remiu. Agora temos que fazer a nossa parte. Olha só que coisa maravilhosa. Onde há remissão, quem é o meu remidor? Quem é o seu remidor? Quem é que morreu na cruz por mim? Quem é que morreu na cruz por você? Quem morreu na cruz pelos pecados da humanidade? Para
nos trazer o quê? Para expiar, ou expiação pelos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro incontaminado, o Cordeiro imaculado, esse é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda adoração. Por quê? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e ainda leva para morar no céu. Amém, queridos?